Para mim fazer o meu jalequinho aqui, eu já dei a minha laçada inicial e eu vou subir 18 correntinhas. Então, vou vir aqui fazer 1, 2, 3, 4 e vou até 18. Depois que eu fiz as minhas 18 correntinhas, eu vou fazer mais uma para virar, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. E na próxima, mais um ponto baixo. 2 pontos baixos na sequência. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos no mesmo lugar. Agora, eu faço mais 2 pontos. 1, 2 e mais um aumento. 2 pontos juntos no mesmo lugar. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar aqui na sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos juntos no mesmo lugar. 2 pontos. 1, 2, um aumento. Um aumento. E vou finalizar a minha volta aqui com 2 pontos baixos. 1, 2. Eu pedi mil perdões para vocês pelo barulho. O pessoal da prefeitura resolveu trabalhar aqui, né, arrumando os asfaltos na frente da minha casa. Eu tô 2 dias esperando para poder gravar o vídeo. Daí hoje eu vou fazer com barulho mesmo, que senão essa aula não sai essa semana, né? Não sei quando os dias ainda vão trabalhar, tá? Então aqui, ó. E eu fechei a minha volta assim. Agora eu vou virar o meu trabalho, giro o meu trabalho, vou iniciar aqui trabalhando. 1 e 2 pontos, e aqui eu vou fazer o aumento. Então, eu trabalho aqui 2 pontos juntos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora eu trabalho novamente um aumento. Um aumento. Agora aqui na sequência eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Vamos ver aqui eu fazer. 1, 2 e vou até 8. Depois que eu fiz os 8 pontos aqui, eu vou fazer novamente um aumento. Um aumento. Agora eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Um aumento novamente. 2 pontos juntos no mesmo lugar. E 2. E agora eu termino a minha volta aqui com 2 pontos. 1. E bem aqui no cantinho da virada, 2 pontinhos. Então aqui, giro, né, o trabalho, venho aqui no pezinho do primeiro e faço 1, 2 pontos e um aumento. E um aumento. Agora eu faço 4 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4 pontos, um aumento. Agora eu vou trabalhar 10 pontos. 1, 2, 2 e vou até 10. Então aqui, trabalhei 10 pontos, agora eu faço um aumento. 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, um aumento, 2 pontos juntos no mesmo lugar. E eu encerro aqui com 2 pontos. 1 e o último aqui no cantinho. 2, tá? E tá pronta aqui, então, a primeira base do meu jalequinho. Agora eu vou girar o trabalho, fazer 3 pontos na sequência. 1, 2, 3 pontos. Agora aqui no quarto ponto eu entro, faço o ponto e faço 1, 2 correntinhas. Vou contar agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
No sexto ponto eu entro e fecho com um ponto baixo, tá? Então, aqui eu fiz o que eu fechei, né? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, bolou meu fio fino, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no 11 eu faço ponto. E no 12 eu subo 2 correntinhas. 1, 2. Então eu fiz 12 pontos, 2 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu entro e faço ponto baixo. Agora eu faço 1, 2 e 3 pontos para encerrar a minha volta, tá? E meu trabalho fica assim. Então, agora eu vou girar aqui e vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, para cada um desses pontos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu venho aqui e faço já um ponto baixo para cada ponto. Nossa, esse meu fio aqui tá de pegadinha comigo. Ó, 1, 2, 3, 4 e aqui, ó, em cada correntinha dessas que eu tenho aqui, eu vou botar um ponto baixo, tá? Então, para cada correntinha eu faço um pontinho sobre cada correntinha e sigo trabalhando ponto baixo, então, até o fim. Então, quando eu passar aqui nas outras correntinhas, eu faço novamente um ponto em cada correntinha. Então, vamos assim até o final. Cheguei aqui no final da volta de ponto sobre ponto e com as correntinhas aqui que eu trabalhei um ponto em cada correntinha, eu tenho 24 pontos aqui, tá? Agora, nessa próxima volta aqui, eu ainda vou fazer ela de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer mais essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada ponto até o final. Chego aqui no final, então, dos 24 pontos, de mais uma volta de ponto sobre ponto, giro o meu trabalho, agora eu vou fazer a seguinte contagem, vou fazer assim. Vou contar. Venho no pezinho primeiro e faço. 1. Nossa senhora, não consigo fazer o ponto aqui. Desculpa, pessoal. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. E daí aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, eu entro, puxo, não fecho. Entro, puxo, não fecho e fecho os 3 de uma vez só. Tá? Então, fiz uma diminuição. Agora, eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto aqui. Fazendo 1, 2, e vou trabalhar até 12, tá? Então, fiz 2, 3 e vou até 12. Fiz os 12 pontos, agora eu venho aqui e faço mais uma diminuição. Entro, puxo, não fecho, entro, puxo, não fecho, fecho os 3 de uma vez só. E eu encerro aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3 e 4, tá? E agora eu tenho 22 pontos no meu trabalho. Agora eu vou girar o meu trabalho aqui e vou seguir trabalhando por esses 22 pontos. Agora eu vou fazer aqui 4 voltas de 22 pontos, tá? Então, vou trabalhar um ponto para cada ponto aqui por 4 voltinhas, tá? Então, vou lá fazer as minhas 4 voltas e já retorno aqui com vocês. Depois que eu finalizo aqui as 4 voltas, então, eu giro o meu trabalho e faço 4 pontos aqui para iniciar a próxima volta. 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui no quinto ponto eu coloco um aumento. E agora eu sigo trabalhando por 12 pontos. 1, 2 e vou até 12. Depois que eu fiz os 12 pontos, eu faço um aumento novamente. E encerro aqui com 4 pontos. 1, 2, 3 e aqui no cantinho 4 pontinhos. Agora eu vou girar aqui o meu trabalho e vou trabalhar agora sobre os 24 pontos, que agora eu fiquei aqui com 24 pontos novamente, tá? Então, agora eu vou fazer 3 voltas de 24 pontos, tá? Então, eu vou subir agora ponto sobre ponto por 3 voltinhas. Então, aqui, ó, pessoal, terminei as 3 voltinhas de ponto sobre ponto. Agora, eu tô aqui no último ponto que eu fiz. E aqui onde eu fiz meu último ponto, eu vou botar mais um ponto pra mim virar.
E eu vou subir a minha lateral aqui trabalhando ponto baixo, tá? Então, em cada intervalo de pontinho que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto baixo, tá? E vou seguir trabalhando aqui, ponto baixo, até chegar aqui nessa ponta. Então, aqui, ó, fiz a minha lateral até aqui em cima, e no meu último ponto que eu tô aqui em cima, ó, o último pontinho pra virar, eu vou fazer aqui também 2 pontinhos no mesmo lugar para poder virar. E daí eu chego aqui em cima, nos meus pontos aqui em cima, e aqui eu vou trabalhar pontos baixíssimos, ó. Então eu vou ir trabalhando aqui, essa parte de cima aqui, das minhas correntinhas iniciais, toda em pontos baixíssimos, tá? Então eu vou até o final aqui em cima trabalhando pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixíssimo aqui da parte de cima do meu casaquinho. Agora aqui o primeiro ponto da descida aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou botar 2 pontinhos aqui, junto no mesmo ponto, pra virar, tá? E agora eu vou seguir trabalhando aqui nessa lateral em pontos baixos também. Olhando um ponto para cada intervalo de pontos que eu tenho aqui, até chegar no final. Então aqui, ó, cheguei aqui no final e no meu último pontinho aqui eu também vou fazer 2 pontos baixos para virar, que nem a gente fez do outro lado. E aqui no pezinho do primeiro pontinho que eu tenho aqui embaixo, eu vou fazer um baixíssimo. E vou cortar este fio, tá? Porque depois ainda tenho mais um acabamento no final. Então aqui eu corto, vou deixar esse fio aqui, que depois eu caminho um pouquinho com ele e dou acabamento nele conforme eu vou crochetando. Este daqui também eu já caminhei um pouquinho com ele aqui, que eu iniciei, vou cortar o excesso fora. E agora eu vou trabalhar aqui em cima, nos pontos baixíssimos para fazer a golinha, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou dar uma laçadinha aqui fora do meu trabalho. E vou vir aqui só onde eu tenho os pontos baixíssimos, tá? Então eu vou vir aqui pegando os pontos baixíssimos só na alcinha de trás aqui do meu ponto baixíssimo, tá? Vou puxar minha laçadinha aqui. Vou fechar. E aqui mesmo eu já vou botar meu primeiro ponto baixo. Agora eu vou vir no próximo aqui e vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu tenho aqui, pegando só a alcinha de trás do meu ponto baixíssimo, tá? Então eu vou seguir até aqui o final, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Ponto baixíssimo não, desculpe, um ponto baixo para cada ponto baixíssimo, pessoal. Então aqui, ó, cheguei no final, fiz o último ponto baixo sobre o baixíssimo, agora eu giro o trabalho e eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz e vou fazer um aumento aqui, vou fazer 2 pontos juntos no mesmo lugar, tá? Venho no próximo e também faço um aumento no próximo. Então, eu fiz 2 aumentos iniciais aqui. Agora eu vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, até me restarem 2 pontos aqui no final. Então, eu chego aqui no final sobrando 2 pontinhos e aqui também eu vou fazer 2 aumentos consecutivos, tá? Então, eu faço um aumento no primeiro e um aumento no segundo. Giro o meu trabalho e venho aqui no pezinho do primeiro ponto e faço ponto baixo. Agora essa volta aqui eu vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui até o final. Então aqui, ó, pessoal, terminei a minha volta, tá? Agora aqui fiz o último ponto sobre a última correntinha que eu tinha aqui. Eu vou cortar este fio. Vou voltar esse último ponto aqui, porque agora eu vou fazer a minha última volta em acabamento. E conforme eu for passando por esses fios aqui, eu vou cortando todos os meus fios, tá? Então, eu vou vir aqui pelo lado certo e eu vou começar o meu acabamento bem aqui no meio do meu trabalho. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui embaixo, bem no meio, só pela alcinha de trás do meu ponto aqui. Eu vou puxar o meu fio. Vou fechar a minha laçada aqui só na alcinha de trás, né, que eu peguei o fio. Deixa eu arrumar meu fio aqui, que deu mais. Então, aqui eu fecho o meu ponto e pegando o ponto todo pela frente, eu fecho o ponto baixo, tá? Assim.
Vou ajustar aqui meu pontinho. E agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer só uma volta de acabamento por toda a volta do meu trabalho aqui em ponto baixo, tá? Então, eu sigo trabalhando aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Vou passar aqui, vou fazer toda a minha volta aqui do meu jalequinho até chegar aqui de novo. Aqui em cima eu vou passar também conforme eu for passando e eu vou levando assim os fios que estão soltos juntos. Pra mim, depois daí só tem que fazer o corte deles, não precisa dar acabamento, tá? Então, vou só fazer essa última voltinha aqui em acabamentos. Vamos lá. Então, aqui, ó, fiz toda a lateral aqui, passei ponto baixo por todo, e eu fui passando e levando os meus fios juntos, já pra dando acabamento neles, tá? Agora, aqui no meu último pontinho eu fiz, e eu vou voltar aqui no último ponto pra gente dar um acabamento aqui, pra encerrar o trabalho, tá? Então, eu vou introduzir o meu fio aqui na minha agulha. E daí eu vou fazer assim, ó, eu vou pular, vou virar aqui meu trabalho, eu vou pular o primeiro ponto que eu fiz aqui, vou vir no segundo e vou passar o meu fio lá pra trás. Aquele acabamento que a gente já tá acostumado. Assim. Agora eu vou vir aqui no primeiro pontinho, só na alcinha de trás dele e vou passar o fio de novo pra cá. Daí eu vou regular aqui o meu ponto pra ele ficar bem certinho. Ficar bem acomodadinho. E daí esse fio aqui, eu vou passar por entre uns pontos aqui. Vou firmar ele pra mim poder fazer o corte dele, tá? Então, eu vou passar aqui pelos pontos, vou deixar ele preso em alguns pontos pra poder cortar ele. E depois que eu passei ele aqui por entre uns pontos, eu vou ajustar bem esse pontinho aqui que eu arrumei agora, que eu fiz. Deixar bem direitinho todos os meus pontos. E vou cortar os excessos desses fios que eu tenho solto aqui. Uns eu já tinha cortado. Aqui. E tá pronto o nosso jalequinho, tá? Agora a gente vai vestir nela, mas antes de vestir eu vou ajustar bem ele assim para os pontos não ficarem repuxados, porque a gente põe muita atenção no ponto. Então o ideal é que quando a gente termina a gente faça assim, para deixar bem moldado o nosso casaquinho, tá? Assim. Com o próprio cabo da minha agulha eu vou vir aqui nos bracinhos, para não ficar tão apertado. Vou dar uma aberturinha neles aqui, para entrar bem na bonequinha. E vou vestir nela. Tá? Então, vou passar aqui pelo primeiro bracinho. O bracinho tem a mesma quantidade de ponto, então ele vai entrar facinho. Se vocês contarem um pouquinho de resistência, só façam que nem eu fiz ali com o cabo da agulha para dar uma laceadinha na casinha aqui, mas é bem tranquilo de pôr, ó. Tá? Então tá pronto aqui o nosso jalequinho. Vou só dobrar aqui a golinha, ficar direitinho. E tá prontinho o jalequinho dela. Tá? Agora a gente vai fazer o cabelinho dela e depois bordar o rostinho, tá? Então vamos usar o cabelo da nossa mini médicazinha. Que amor que ficou jalequinho, fica bem gracioso. Pra mim fazer o cabelinho, então, eu vou iniciar fazendo o meu anel mágico de 6 pontos normalzinho, tá? Como a gente sempre faz. Então aqui eu vou fazer o meu anel mágico. Dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel e agora eu vou vir aqui no primeiro ponto e faço o aumento, tá? Porque essa segunda volta aqui vai ser um aumento para cada um dos meus 6 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, faço 2 pontos para cada ponto aqui até o final, encerrando a segunda volta com 12 pontos. Na minha terceira volta, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vou encerrar essa terceira volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta aqui, então, eu trabalho 2 pontos, 2 pontos e um aumento. E encerro a minha quarta volta aqui com 24 pontos no meu trabalho.
Na quinta volta, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final e no final dessa volta eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Depois que eu finalizei aqui, então, a volta de 3 pontos e um aumento, eu tenho 30 pontos, essa é a minha última volta de aumentos, tá? Agora eu vou vir aqui no pé do primeiro ponto e eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 29 correntinhas. 1, 2, 3 e vou até 29. Depois que eu fiz as 29 correntinhas, eu vou voltar aqui, ó. Na minha segunda correntinha, eu pulo a primeira, volto na segunda e eu vou voltar trabalhando pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui, tá? Não é aumento, tá? É só um ponto para cada correntinha. E no total, eu vou fazer 28 pontos baixos até chegar aqui embaixo de novo. Então, aqui, ó, fiz toda a minha volta aqui de ponto baixo. O meu trabalho fica assim. Agora, eu vou vir aqui no pezinho do próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou novamente subir as 29 correntinhas. 2, 3, 4. Porque aqui vai ser um jogo de sequência, tá? A gente vai sempre, quando a gente chega aqui embaixo, fechar no próximo com um baixíssimo e já subir as 29 correntinhas. Voltar na segunda e descer fazendo 28 pontos baixos sobre aquelas correntinhas. E esse número de correntinhas é o que define o comprimento do cabelo, tá? O cabelo vai ser colocado assim, ó. Eu vou costurar esse topo aqui na cabeça, na base da minha cabeça. E essa parte aqui é o que vai definir o comprimento do meu cabelo, tá? Então, depois ele vai vir colado até aqui e esse aqui é o comprimento que eu vou deixar pro meu cabelo. Quem quiser o cabelo mais curto, faz menos correntinhas. Quem quiser o cabelo mais comprido, faz mais correntinhas, tá? Daí aqui fica a gosto de vocês, tá? Então, a gente só vai fazer esse jogo de sequência aqui. A gente vai fazer no total 30 perninhas como essa daqui, tá? Então, eu faço, chego no final, pulo pro próximo ponto de base aqui, fecho baixíssimo, subo as 28 correntinhas e desço trabalhando, desculpe, as 29 correntinhas, desço trabalhando na segunda 28 pontos, tá? Então, vamos fazer assim até completar toda a nossa volta aqui dos 30 pontos. Depois que eu finalizar, então, aqui todos os fios do meu cabelinho, eu vou ter um resultado mais ou menos assim, tá? Então, aqui eu fiz o último dos meus 30 bloquinhos, né? E eu vou vir aqui agora no pezinho do primeiro ponto primeiro baixíssimo que eu fiz pra subir aqui o primeiro bloquinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já vou encerrar o último aqui. Fechando no pezinho do primeiro com um baixíssimo. E aqui eu vou cortar este fio, deixando um pedaço para me costurar esta base aqui de cima na cabeça, tá? Então, aqui, vou cortar o meu fio, deixar um pedacinho aqui pra costura. Esta base aqui redonda, crochetada, é a que eu vou costurar no topo da cabeça. Essa base aqui eu vou costurar porque eu vou fazer chaveiro. Então, pro chaveiro ficar bem firme, eu vou costurar aqui, senão depois ele pode escapar. Mas os cabelos dela eu vou colar, tá? Então, eu vou voltar aqui o último ponto, né? Que eu fechei no baixíssimo. E agora essa base aqui eu vou colocar no topo da cabeça dela, tá? Aqui nesta base aqui é onde eu vou colocar o meu cabelo assim. E daí aqui eu vou botar uns alfinetes, porque eu vou costurar essa parte superior aqui. E essas outras aqui depois a gente vai encaixar pra colagem. Mas antes de eu colocar o cabelo dela, eu vou fazer o bordado do rosto, tá? Pra depois não ficar muito difícil da gente realizar o bordado. Então, agora eu vou vir com um fio fino, preto, pra fazer o bordado dos olhos. Um fio branco pra fazer embaixo. O da cor da pele pro nariz e um vermelhinho pra boca, tá? Sempre um fiozinho bem fino. Pode ser um fio mais grosso, desfiado em 2 fiozinhos, ou um fio da Cleia bem fininho. Então, aqui eu já fiz um ladinho do bordadinho e o outro lado vamos fazer juntos agora. Então, eu botei numa agulha mais fina, uma agulha de bordar mesmo aqui, porque é uma peça pequenininha, né? E a gente vai bordar esse ladinho aqui. Eu vou entrar com o meu fio aqui pela lateral e vou cair bem no meio do meu olhinho aqui do lado externo dele, aqui pra fora, tá? Então, eu vou vir bem aqui, assim, bem no cantinho, no meinho. Vou puxar esse meu fiozinho preto aqui. E agora eu vou subir aqui na carreirinha de cima. E vou voltar aqui no mesmo ponto aqui do lado.
Como a gente tem as travinhas aqui, o ponto ele fica um pouco resistente, tá? Mas dá pra fazer. Por isso que é bom uma agulha com ponta mesmo, que fica mais fácil de fazer esse bordadinho, tá? E agora eu venho aqui pra fazer mais um cílio na carreirinha aqui de baixo, pra fazer o outro. Volto aqui no mesmo ponto. Sempre volto no mesmo lugar. Aqui. Tá? Então, aqui eu já fiz o cíliozinho dela. Agora, eu vou voltar com esse fio aqui por dentro e vou cair aqui em algum lugar aqui do lado pra gente vir ali fazer o delineador, tá? Então, eu vou voltar com ele aqui embaixo, em qualquer ponto aqui. E agora eu venho com ele e vou cair aqui na ponta de cima do meu olhinho aqui, pra fazer o delineador. Então, aqui, cheguei nessa ponta aqui em cima do meu fio. E daí, agora eu vou vir com ele aqui, fazendo bem aonde a gente saía pra fazer o cílio dela aqui também, nesse cantinho aqui. E daí, vou tocar esse fio de novo aqui pra baixo. Assim, deixa eu arrumar meu cílio aqui, tá? Agora, eu vou vir com esse fio e vou fazer a sobrancelha dela, 2 carreiras pra cima, da onde a gente fez o olhinho dela, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, é aqui, bem no cantinho também aqui, na reta do meu olhinho aqui, ó. Assim. Acho que é mais um pra frente aqui. Deixa eu voltar com ele aqui. Isso. Agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, no... 1, 2, 3, 4, no quinto eu vou entrar e vou descer uma carreirinha pra baixo aqui. Um pontinho pra baixo pra fazer o rabinho da sobrancelha. E agora, eu vou voltar aqui no mesmo lugar e esse fio aqui eu já posso levar pra perder ele no meu trabalho. Agora, é só eu vir aqui com a ponta da minha agulha, ajustar os pontos pra eles ficarem iguais, dos 2 ladinhos. Esse fio aqui eu vou passar mais um pouquinho aqui, sempre voltando no mesmo ponto, né? E vou perder ele aqui por dentro do meu trabalho. Tá? Que a parte com o fio preto já tá pronta. Esse daqui também, vou pegar uma agulha maior aqui, uma agulhinha de boneca, pra trocar ele lá pra dentro. Tá? Vou ajustar meu ponto aqui. E tá pronto aqui o bordadinho com o fio preto, tá? Agora, eu vou fazer o fiozinho branco aqui embaixo. Então, eu vou pegar o mesmo fio branco. Pode ser um fio desfiado, né? Como eu falei, que eu tô usando um fiozinho desfiado. Vou deixar num fiozinho só. Porque ele tem que ficar bem fininho. Desculpa que eu bati aqui na minha câmera. Vou botar aqui na mesma agulha. Eu gosto pra fazer esses bordadinhos do olho, assim, uma agulha de bordar mesmo, agulha de costura com ponta, porque é mais fácil, tá? E agora eu vou entrar com o fio e vou vir aqui, ó, bem no meinho do meu olho aqui embaixo, ó. Tá? Então, eu vou entrar aqui em qualquer lugar. E vou vir aqui, ó. Aqui. E agora, que é bem simples, aqui onde mesmo eu fiz os mesmos bordados aqui, que eu entrava pro cílio no preto, eu vou cair e vou já perder esse fio aqui. Pronto. É só isso daqui, a parte branca. É só um fiozinho branco mesmo, embaixo do olhinho, pra dar um brilhozinho no olho dela, ó. Tá? Esse fio aqui, agora eu vou de novo passar por entre os pontos aqui, pra trancar ele, né? Por entre a minha fibra. Vou cortar. Não importa que fica aparecendo aqui atrás as pontinhas, porque o cabelo vai tapar. Essa outra que eu iniciei também com uma agulha maiorzinha aqui, uma agulha de boneca, eu vou perder ele lá pra dentro também. Que assim eu já tranco o meu fio, não tem risco de desmanchar. Tá? Vou ajustar meus pontos aqui. E tá pronto aqui o bordadinho do olhinho dela. Agora eu vou fazer o narizinho dela com o mesmo fio cor de pele que eu trabalhei nela. Eu vou botar na agulha o fio cor de pele.
E daí, eu botei numa agulha um pouquinho mais grossa agora. E eu vou vir aqui, ó, 2 carreirinhas pra baixo do olhinho dela. Bem aqui no meio, é onde eu vou fazer o narizinho dela. Aqui. E eu vou contar 1, 2, 3 pontinhos pro narizinho dela. Aqui e aqui. Vou deixar um pedaço lá do outro lado pra depois botar ele pelo meio da minha fibra. E aqui eu vou passar algumas vezes aqui meu fio cor de pele. Puxo aqui e puxo aqui dos dois lados pra ajustar. Vou passar de novo e quando eu passar aqui eu vou cair aqui desse lado, porque eu vou voltar ali pro nariz não ficar torto, eu vou passar pros dois ladinhos, tá? Mas tem que cair sempre no mesmo ponto e voltar sempre no mesmo ponto. E eu ajusto nos dois fios também. Naquele que eu deixei lá e nesse que eu puxo aqui. Agora eu volto aqui. E vou passar um pouquinho agora pro outro lado aqui. Vou passar 2 vezes pro outro lado, pro nariz não ficar torto. Então, aqui uma. E quando eu passar aqui na segunda vez agora, eu já vou perder esse fio. Lá pra dentro no meu trabalho. Vou ajustar aqui o meu nariz, puxo dos 2 fios. Vou alinhar bem ele aqui pra ele ficar bem direitinho. E agora eu posso perder esse fio aqui, lá pra trás. E daí é só eu perder ele aqui pra trás, fazer a mesma coisa com as 2 pontas e tá pronto o meu nariz. Agora com a ponta da minha agulha aqui, com a bundinha da minha agulha, eu vou ajustar os pontos do enchimento aqui que a gente mexe na hora de bordar, pra deixar bem alinhadinho, bem direitinho, tá? E agora, então, por último, a boquinha também, 2 carreirinhas pra baixo, eu vou fazer a boquinha do mesmo jeito que eu fiz o nariz. Então, eu vou pegar um fiozinho desfiado vermelho ou um fiozinho vermelho fino. Então, no mesmo processo aqui do narizinho, eu vou fazer a boca, tá? Vou entrar aqui na lateral, em algum ponto, novamente. Vou cair aqui 2 carreirinhas pra baixo do olho. A boquinha também vou fazer com 3 pontinhos de separação. Na boquinha, eu vou passar só 2 vezes o fio. E só vou passar para um lado, não tem necessidade de passar para os 2 lados, tá? Porque a boquinha é pequenininha, né? Não pode ficar muito grossa, tá? Então, aqui a boquinha já tá pronta. Este fio aqui eu já vou passar aqui para perder ele lá pro fundo também. Que daí eu tranco ele na minha fibra. Tá? Aqui eu posso cortar. E faço a mesma coisa do outro lado também, com a ponta do outro lado. Então, toco ele lá pra dentro também, tá? Ajusto meus pontos aqui pra ficar tudo bem direitinho. E tá pronto o bordadinho do rosto dela. O blush eu passo sempre no final, depois que a boneca já tá toda pronta, eu passo o blush nas bochechinhas pra deixá-las bem coradinhas, tá? Então, tá pronto aqui o nosso bordadinho. Agora, a gente vai costurar o cabelinho dela, tá? Então, pra costurar o cabelinho dela, eu vou pegar o cabelo dela. Tirar um pouco da minha baguncinha aqui. Pra gente poder trabalhar. Eu vou pegar aqui o meu cabelo e vou botar ele aqui no topo da cabeça dela. Tá? Eu vou encaixar essa parte aqui, fica bem aqui no topo mesmo da cabeça. E daí aqui é legal que a gente dê uma alfinetada, né? Coloque os alfinetes pra poder deixar bem na posição bem certinha aqui, tá? Então, eu vou alfinetar aqui agora pra deixar firme pra mim poder costurar. Então, aqui, ó, depois que eu alfinetei aqui a base aqui em cima pra minha costura, agora a costura não tem muito segredo, né? É costura. Eu vou ir fazendo assim, ó. Eu vou passar aqui pelo meu pontinho aqui embaixo e vou cair aqui em cima no meu cabelinho. Ó. Vou fazer assim e caio aqui no meio do meu cabelo, da mechinha ali do meu cabelo. Vou apertar. Agora eu passo essa mechinha aqui pro outro lado e faço a mesma coisa aqui, ó. Venho no cabelo aqui embaixo, na cabeça, e caio no meio da minha mechinha aqui do cabelo. Assim. Aperto, passo essa pro lado aqui e vou fazendo assim em todo
o topo da cabeça aqui, porque é esse topo aqui só que eu vou costurar, tá? Os cabelos aqui, depois a gente vai colar. Aqui, passo pro outro lado, venho aqui. Fazendo isso mechinha por mechinha, tá? Não tem segredo, é costura, né? Costura não é muito legal, mas é isso aí, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora por todo o meu cabelo aqui, até chegar aqui de novo, costurando aqui, então, só o topo da minha cabeça. Então, aqui, ó, depois que a gente costurou, então, todo o cabelinho dela, a gente vai ficar com o trabalho assim, tá? E agora a gente vai começar a colagem do cabelinho dela. Então, a gente vai começar aqui atrás e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar mechinha por mechinha e vai determinar a posição da colagem, vai colocar um alfinete na mechinha, tá? Vamos fazer isso por todas as mechinhas que vão ser coladas. As únicas que não vão ser coladas vão ser a da parte da frente dela, tá? Aqui. Eu vou ajustando aqui, lá na frente depois a gente ajusta para fazer uma franja, um penteado nela, tá? E essa parte aqui que a gente vai colar. Eu vou colar com uma cola pano, mas pode ser a cola da preferência de vocês. Quem quiser usar cola quente, cola de silicone fria, só que tem que ser uma cola que seja a base, que não seja a base de água, né? Para que quando a cliente lave a peça não descole. Então tem que ser uma cola, geralmente nas embalagens das colas vem escrito ali se ela é lavável ou não, né? Então deem preferência, obviamente, para uma cola de boa qualidade, que a cliente depois possa lavar a peça e não descole. Então eu vou fazer isso daqui. Vou marcar todas as mechas com alfinete, porque depois eu só vou passando a colinha assim, na mecha, e vou deixando com o alfinete até que ela seque, tá? Aqui. Vou posicionando aqui. E eu já vou deixar elas marcadinhas assim, para que não tenha erro na minha colagem, né? Assim. Vou fazer as minhas mechas aqui, depois eu venho para mostrar quantas mechas e como que a gente vai colar. E daí, pra mim, fazer a divisão da colagem, eu fiz assim, ó. Aqui atrás eu tenho 18 fios que eu vou fazer a colagem aqui em torno da cabeça dela. Agora eu só vou fazendo assim, ó. Eu ergo meu alfinete, passo a minha colinha, coloco minha mecha no lugar e deixo o alfinete até a minha colinha secar, tá? Assim. E daí, eu vou esperar a secagem da minha colinha, depois eu posso tirar os alfinetes. Aqui na frente eu tenho 12 mechinhas, que depois eu vou dividir e fazer o penteado como eu quiser, tá? Depois, essa mechinha aqui do cantinho, eu vou colar só o início dela aqui, ó. Só assim, no início da cabecinha dela aqui. Essa última mechinha aqui, tá? Que eu não vou contar como a colagem inteira. Vou deixar nas 12 aqui da frente, que é pra dar o acabamento depois do cabelinho dela. E daí depois eu vou dividir o cabelinho dela aqui como eu gostar. E vou fazer o penteado aqui na frente, né? Do cabelinho dela, assim, tá? Depois a gente ajeita, depois que já tá tudo coladinho, direitinho, a gente ajeita assim, a gente pode até depois ir dando umas gotinhas de cola nos fios aqui pra ir ajeitando eles na posição que a gente quer, tá? Que daí eu vou deixar aqui na frente assim, com uma franja bem cheia, pra ficar bem legal, tá? Então aqui, ó, vou fazer a colagem aqui dos meus fios, vou deixar secado, vou tirar os alfinetes depois que a colagem estiver pronta. Então, eu vou ajustar a minha franjinha aqui como eu quero, né, que ela fique, a repartição aqui na frente do meu cabelo. Se precisar, como eu falei, eu vou dando uns pinguinhos de cola pra ir segurando essas mechas assim na posição que eu quero, mas bem pouquinho, né, pra deixar ela assim com esse penteado assim, ó, aqui na frente. Tá? E aqui atrás vai ficar coladinho, vai ficar assim. Depois, obviamente, a gente vai costurar o chaveirinho aqui, que não tem segredo nenhum, é só costurar o acessório do chaveirinho, se for pra chaveiro, né? Se for pra nicho, não precisa, né? Vocês coloquem aí como vocês preferirem. E o óculos dela e o estetoscópio, eu já tenho vídeo aula aqui no canal, né? Então, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. O vídeo que ensina a fazer óculos personalizado, que você pode fazer da cor que vocês quiserem, e o estetoscópio também. Já tem os dois vídeos aqui no canal, vou deixar linkado, é só vocês fazerem no tamanho proporcional dela, tá? Pra mim fazer o óculos dela, eu usei a base de uma caneta, tá? Pra fazer o redondinho do óculos dela, mas eu já ensinei pra vocês que vocês pegam assim, a base redonda e façam assim no olhinho dela e ver se vai dar o tamanho do olhinho dela, é o tamanho que vocês fazem o óculos. Então eu não vou fazer junto nessa videoaula porque vai ficar muito extenso, tá? Como eu já tenho as videoaulas, vou deixar linkado, é só vocês clicarem que vocês vão cair direto no vídeo.
Depois que eu fizer a minha colagem, que ela estiver toda coladinha aqui, eu vou passar o blushzinho nas bochechas dela. E daí eu volto com ela finalizada pra vocês verem como que ela ficou já com óculos e estetoscópio, tá? Então, vou finalizar a minha aqui e já retorno com vocês. Então, aqui vem trazer pra vocês ela toda finalizadinha aqui. Fiz o estetoscópio, o óculosinho dela, como eu falei, né? O link dos vídeos tá aqui na descrição. Coloquei nela, tirei os alfinetes aqui do cabelo, deixei aqui, esse daqui ainda da franjinha, que eu ajustei ele do ladinho. E aqui eu não precisei fazer colagem, só ajustei o cabelinho dela aqui pro lado. E aqui sim, eu puxei um fiozinho aqui, botei aqui pra segurar, que eu acho que já tá até colada, vou tirar. Já deu. Tá? E a minha bonequinha ficou assim. Ela é uma gracinha, ela tem 17 centímetros no tamanho dela, é um chaveirinho, como eu falei pra vocês, pode ser também aí pra uma decoração de um nicho, né? Espero que vocês tenham gostado, o padrãozinho dela é Mari Trevisan, então você pode ficar à vontade aí pra reprodução dela. E agradeço a todos pela presença na aula de hoje, beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.